O poder. A etimologia do verbo poder é derivada do latim potere, que significa literalmente posse. Nos dicionários modernos encontramos diferentes significados para o termo, como o ato de controlar ou de manter sob controle, direito de deliberar, influência, soberania, propriedade, dominação. Todas essas significações sobre poder tornam-se importantes para a nossa compreensão. Contudo, elas podem confundir, pois abrangem um conjunto demasiado extenso de poderes. Portanto, nós vamos aqui focar apenas nas relações de poder entre os gêneros, feminino e masculino. Relações que foram se construindo através de um processo extenso, historicamente falando. Algumas descobertas revelam, inclusive, que até o período paleolítico, idade da pedra lascada, não havia grandes distinções sociais entre os sexos. As comunidades eram tribais, nômades e mais igualitárias. A preservação da tribo, a sobrevivência e a preservação da espécie frente a todas as adversidades naturais não permitia que ocorresse uma real divisão ou ruptura entre os sexos, com práticas que pudessem levar para o ganho de poder ou mesmo o exercício deste. No entanto, já no período neolítico, idade da pedra polida, percebemos uma transformação neste esquema instituído até então. O ser humano descobre a agricultura como meio de subsistência, não necessitando apenas viver da caça. E com isso, passa a ter a necessidade de adquirir um habitat fixo. E logo, passa também a viver de modo sedentário. O que é interessante nós observarmos é que, levando em consideração, a mulher e a sua natureza biológica diferenciada do homem, ela vai, aos poucos, naturalmente, sendo vista como gestora da vida. O que, ao longo do tempo, a faz estar diretamente associada a uma pessoa que cuida mais dos afazeres privativos, dos afazeres domésticos, Inclusive, os estudiosos afirmam o seguinte, que, em decorrência do seu papel biológico de amamentar e cuidar dos filhos, a mulher passou a desempenhar funções que não lhe obrigassem grandes deslocamentos, como cuidar da moradia. Ela plantava, ela começou a tratar os animais, isso porque não havia mais a necessidade de grandes deslocamentos, ou seja, elas elas deixaram de ser nômades, a tribo, e começou a ficar em um único lugar, estabelecer um lugar fixo, um habitat fixo. E, portanto, ela começou a ir sendo naturalmente conduzida para esse lugar, de maior privacidade. Então, todos esses mecanismos, em que as mulheres foram, aos poucos, naturalmente sendo conduzidas, nos colocaram realmente num lugar de subserviência, durante muito tempo, Então, a partir do momento que a mulher, e o homem passam a criar uma estrutura de sedentarismo e começam a dividir, âmbitos, Você, como mulher, vai ter que cuidar destas coisas e eu, como homem, terei que cuidar de outras coisas, Como naquela época, a caçar, a fazer escambo, a trocar mercadoria, a possuir, mais terras, tomar conta de mais lugares, a ter mais animais, e etc. Então, os papéis vão sendo desenhados de uma forma muito limitadora, Cada um no seu determinado limite. E é interessante, que também é bem bacana a gente colocar aqui, é que dentro dessa estrutura ainda se falava e ainda se vivia o matriarcado, Durante muitos e muitos séculos, Cerca de 200 mil anos foi o tempo em que durou o matriarcado. Ele só foi realmente trocado pelo patriarcado a partir dessas divisões de papéis bastante robustas, e bastante engessadas,
Tanto é que a mulher não conseguiu sair desse engessamento, né, durante muitos séculos, né? A partir também da questão do casamento e da questão das regras que foram colocadas para conter a sexualidade feminina, né, por conta de que naquela época não existia exame de DNA e não existia nenhum tipo de pudor que se pudesse ser colocado como uma regra, né? Na verdade, as pessoas eram muito mais livres, e essa questão da mulher ser livre e ela ser dona do seu próprio corpo, dos seus desejos, era algo que realmente não agradava, né, à estrutura, né, da época, por conta de que quando ela engravidava, ela poderia ter vários filhos durante a vida, né, e aí poderia ter um filho de cada homem, e como seria a questão da mulher, do filho requerer, pedir uma herança, né, ser passada uma herança para determinado filho, sendo que aquela mulher tinha tido também algum tipo de relacionamento, né? A comunidade sabia, né? Porque na verdade numa comunidade que não era tão grande, né? Como nós temos hoje o nosso mundo contemporâneo, que nós temos milhões de pessoas, né? Naquela época não era assim, né? Era um número muito menor de pessoas. Então era muito comum as histórias serem contadas, as pessoas ficavam sabendo uma da vida das outras, né? Pelo boca a boca. Então se sabia que aquela mulher tinha se deitado com aquela pessoa teve um tempo com aquela outra, e aí sempre ficava aquela dúvida muito recorrente, né? Será que esta criança é minha? Será que essa criança vai ter direito a tudo? E os homens também tinham bastante mulheres, né? E fecundavam em várias mulheres, porque naquela época não se tinha essa mentalidade do que era o esperma, do que tinha dentro do esperma, né? Eles viam, a mulher foi tida como uma mulher, como algo sagrado durante muito tempo, por conta desse mistério de como ela poderia ter relação em determinada época e não engravidar, em determinada lua sangrar. Tudo isso era um mistério da vida, né? Que na época os antigos chamavam. E a mulher era a dona desse mistério da vida, né? Então demorou-se muito tempo para que grande parte da população soubesse, né, realmente o que seria uma fecundação, o que seria, né, a gravidez em si, né? A gente só vê isso mais aqui para a modernidade, para o mundo, né, dentro do eixo histórico, bem mais para séculos e séculos à frente. Mas então nós estamos falando de um período e fazendo um paralelo com uma faixa mais contemporânea nossa, né, de tempo, mas justamente para fazer esse eixo, né, mentalmente falando, no sentido da gente poder entender que muitas coisas que nós vivemos até hoje, como por exemplo o casamento, a questão da fidelidade feminina, a questão do homem, né, subjugar e começar a ter um poder sobre essa mulher, por conta dessas questões que estão lá atrás, né? E voltando a falar sobre a questão, né, quando se vai, né, após o cristianismo, a gente vê muito essa questão do casamento, né, como algo muito instituído, porque além da mulher estar totalmente sendo-lhe exigida uma questão de exercer aquele papel enquanto mulher, né, de cuidadora dos filhos, mantenedora da casa, um espaço privado, ela também, a partir da instituição do patriarcado, né, e da total desconexão com o matriarcado, a mulher passa a estar subjugada, né, dentro desse organismo, né, no organismo que diz que ela realmente tem que fazer o que o homem deseja e quer, e acha o que o homem acha que é necessário, a sociedade acha que é necessário para a mulher, ela tem que assimilar aquele papel e aceitar aquele papel como se fosse realmente algo fechado, rígido, em que ela não pode sair, né? E quem sai realmente muitas vezes nem mesmo sobrevive, né? Nós vemos muito, né, dentro também da história essa questão que todas as mulheres que tentaram se rebelar contra o patriarcado e querer realmente exercer a sua personalidade, exercer o seu direito de existir no mundo, geralmente eram perseguidas, eram apedrejadas, eram, né, tidas como bruxas, né, como seres que não são celestiais, né, vamos dizer assim, por conta de
toda essa opressão que se fazia, né? E ainda se faz dentro, né? Hoje em dia, muito menos, nem se compara, mas a mulher sempre foi muito oprimida, né? A cumprir um papel que lhe colocaram goela abaixo. É assim, tem que ser assim. Por questões que têm a ver com poder, com a questão de origem da herança, a herança que vai ficar para as crianças, para os filhos, para ela, o que ela tem direito, o que ela não tem, o que ela pode exigir, o que não pode, como eu vou provar, né, que a palavra dela é verdadeira. Então a mulher sempre foi muito vista nesse lugar. Muitas vezes a gente vê, né, até hoje é visto isso, né, a mulher sendo tida como louca, desequilibrada, histérica, por conta dela se expressar veementemente, para poder justamente colocar a sua personalidade no mundo, né? Se defender de coisas nesse mundo machista, né? Que nós sabemos muito bem. E o que faziam com ela? Colocavam ela em lugares presa, trancada dentro de casa, em algum calabouço, né? Então, o que a gente está querendo falar aqui, na verdade? Contando essa história toda de uma forma muito resumida, muito improvisada, muito rápida, mas assim, para poder justamente falar para as pessoas que são mais jovens, as novatas, né, as meninas mais jovens, de que a história do feminino é uma coisa muito, muito ancestral, muito lá atrás, né? Desde que desde que a mulher existe no mundo e que o homem existe no mundo, existem histórias de domínio, de quererem realmente exercer um poder sobre a mulher, de julgo, né? Subjugar a mulher, dominar a mulher, conter a mulher, né? Controlar a mulher, né? Isso tudo é uma estrutura muito bem pensada dentro do patriarcado. E mais tarde, né, nós vemos agora na atualidade, mais uma vez o patriarcado, né, subverteu os valores femininos, roubou, né, corrompeu completamente o feminino sagrado, e nos colocou num lugar agora, na atualidade, de coisificação, né, de objeto sexual. Na verdade, nós sempre fomos vistas como objeto sexual. A diferença é que naquela época não se falava esses termos e as mulheres não tinham uma autoconsciência tão desenvolvida, através, claro, de estudo, de se debruçar sobre vários assuntos que têm a ver com o feminismo, mas também de observar a vida de uma das outras, né? Com uma lucidez, com um olhar crítico, né? Do que está acontecendo, por que tem que ser assim, porque a minha avó, a minha mãe era tratada dessa forma, porque eu tenho que aceitar determinados tipos de comportamento masculino e achar que é normalizar, entendeu? Achar que é normal, achar que é agradável, é aceitável. E, na verdade, a gente precisa entender quem é verdadeiramente essa mulher sagrada, quem é essa mulher que veio no mundo para ser extraordinária e não uma mulher ordinária. Como tentaram e conseguiram nos transformar durante muitos séculos, nos colocando nesse lugar de pequenez, nos dando cala-boca de vários níveis, né? Nos calando através da força, através do dinheiro, através do poder, através da lei, né? A questão do direito de voto a gente também não tinha, porque a gente não tinha nem direito de falar, de se expressar, que dirá ter vontade, direito de opinar, né? Então percebam que é toda uma estrutura monumental que o patriarcado utilizou durante séculos e séculos e ainda utiliza até hoje, né? E a gente precisa cada vez mais se conscientizar disso e refletir muito sobre o que nós queremos de legado para frente em relação às nossas meninas, às nossas filhas, às nossas netas, às nossas sobrinhas, né, os nossos pares femininos. O que nós queremos deixar de legado para essas pessoas. Vai ser novamente a mesma historinha do patriarcado? Vai ser novamente a mesma história de opressão? Eu acho que já passou do tempo, né? Da gente realmente mudar o desenho, né? Mudar a escrita do livro da vida que está sendo escrito todos os dias. E uma das formas de fazer isso é justamente falando sobre o assunto e repassando para o maior número de pessoas possíveis, né? Para poder mulheres, né? Majoritariamente mulheres, para que elas saibam dessas pequenas armadilhas que estão aí,
nos pegando até os dias de hoje. Então é isso. O vídeo de hoje finalizo aqui. Márcia D'Angeli, para o Pleníssima, eu sou.